a molécula da vida. E é nele que toda a informação genética é armazenada e transmitida para os seus descendentes. Se você pudesse, então, tirar o DNA espiritual da igreja, do cristão bíblico, o cristão que segue a palavra de Deus, você teria ali informação espiritual armazenada, se fosse possível fazer um exame do DNA espiritual. E no DNA espiritual de todos nós, você vai encontrar a verdade. Você vai encontrar que nós nascemos da verdade. Nós fomos originados da verdade. A verdade nos gerou. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra de Deus é que nos gerou, é que nos transformou, é essa semente espiritual. Então, se pudéssemos fazer um exame do nosso DNA espiritual, a primeira coisa que nós descobriríamos é que a nossa origem, o nosso fundamento é a verdade. E quando nós lemos o Evangelho de João, ele é muito preocupado com a questão da verdade. Ele fala cerca de 90 vezes a palavra verdade, e é mais do que qualquer evangelho. Jesus, nesse evangelho, ele fala mais da verdade do que em qualquer outro evangelho. Por exemplo, Jesus fez uma oração dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 17, versículo 17. O evangelho, então, capítulo 1, versículo 14, que nós lemos aqui, que Jesus veio e habitou entre nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de verdade. A palavra nos mostra também, no versículo 17, que o que veio por meio, a lei foi dada por meio de Moisés, mas o que veio por meio de Jesus é a graça e a verdade. E eu convido você a abrir comigo em João capítulo 3, versículo 21, João, capítulo 3, versículo 21. João 3, 21 diz lá: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, uma característica essencial de um cristão bíblico, porque, como a minha filha me perguntou, pai, o cristianismo é tudo, né? Então, é um grande círculo aos olhos da história, da filosofia, engloba todas as religiões que se dizem cristãs. Mas o cristão verdadeiro é aquele que é o bíblico, é aquele que obedece aos princípios estipulados, declarados, escritos para nós nas Sagradas Escrituras. Então o cristão bíblico, o cristão verdadeiro, ele tem uma característica muito interessante que nós devemos prestar atenção. Ele aproxima-se da luz. Ele tem um interesse. Quem pratica a verdade, ele se aproxima, ele tem um interesse na verdade. Ele quer a verdade, ele busca a verdade, ele almeja a verdade, ele tem desejo pela verdade, ele pensa na verdade. Ele não aceita a conversa fiada, ele não aceita a ilusão, ele não aceita coisas que não são realmente nada mais, nada menos do que a verdade. Mas também, como eu disse, que se pudéssemos olhar o DNA espiritual, encontraríamos ali a verdade. Existem também doenças do DNA, né?
Pesquisar sobre essas coisas de DNA é bem engraçado, né? Se tivesse escrito em inglês era mais fácil. Mas estava escrito em português, tanta coisa que impressionante. Vamos lá. Mas uma das coisas que eu descobri, assim, pelejando muito e trocando em miúdos, é que existem doenças que são chamadas de mutações do DNA. E tem lá uma tal de mitocôndria, parece, eu não sei o que é isso. Eu entendo mais de outras coisas. Então, vamos lá. Mutações do DNA. Existem doenças que alteram, que causam um problema no DNA. Entre algumas das doenças famosas estão o Alzheimer, né, que a pessoa vai esquecendo tudo e vai se voltando com a criança, ser uma criança. O famoso diabetes, né, o Brasil tem milhares de diabéticos. E também problemas musculares nos músculos dos olhos, nervo óptico e etc. Então, assim como existem doenças, problemas no DNA, e o DNA, a ciência estuda muito para diagnosticar doença, para achar cura de doenças, remédios e tudo. Existem, então, problemas, muitas vezes, no nosso DNA espiritual. Porque o inimigo tenta macular, tenta modificar, tenta mutar, tenta estragar. O inimigo tenta fazer coisas, mutações na nossa gene, na nossa essência espiritual. Olhe comigo, João capítulo 8, versículos 43 a 44. João capítulo 8, versículos 43 ao 44. Aqui eu gosto dessas partes quando Jesus é firme, né? Eu gosto disso aqui, é muito bom mesmo. Então, versículo 43, né? Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É Jesus conversando aqui com os judeus. Jesus é que está falando. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Eu quero que você preste atenção, que Jesus ele fala que as pessoas que não são originadas na verdade, que não estão fundamentadas na verdade, que não estão se entregando para a verdade, elas têm o desejo de satisfazer a mentira. Ela tem o desejo, olha só o que o versículo 44 fala. Quereis satisfazer-lhes os desejos. Os desejos de quem? Do diabo. Então, nós nascemos na verdade, mas o diabo tenta mudar isso aí. Ele tenta estragar. Nós nascemos na verdade, e uma vez nascidos na verdade, o nosso desejo deve ser por buscar a verdade da palavra de Deus, do relacionamento verdadeiro com Ele. Mas o inimigo, ele tenta colocar uma doença lá, estragar. E como é que ele faz isso? Ele tenta fazer com que você busque a mentira e satisfazer desejos distantes da palavra. Uma coisa impressionante que nós vemos nesse versículo aqui, é que Jesus fala que eles não conseguem entender a linguagem dele. Mas por que não? Ele não falava o mesmo idioma que eles? Sim. Mas não conseguem porque o seu desejo é intensamente voltado para a mentira. E é essa uma doença, é esse um problema. Não consegue ouvir a palavra, deseja satisfazer o mal. A verdade nos transforma, nos cura. E aqui então, nós temos essa questão, que eu coloco de que o inimigo, ele nos oferece uma ilusão. Uma ilusão de que um caminho reto não é o bom. Você pode escolher vários caminhos, tem várias opções. E uma das consequências da ilusão é a confusão. Você fica confuso quando você não tem a verdade, quando você não está buscando a verdade.
Uma passagem muito importante que fala sobre isso é Filipenses capítulo 3. Abra comigo, por favor. Filipenses 3,19. Filipenses 3,19. Filipenses 3,19. Então, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Característica das pessoas que estão longe do DNA da verdade. E isso pode acontecer com um cristão que se afastou da palavra. O Deus dele é ele mesmo, é os seus desejos. Quando ele fala o Deus dele é o ventre, é os seus próprios prazeres. O Deus dele pode ser o esporte, a profissão, o sexo, lazer, pode ser jogos na internet, WhatsApp, qualquer coisa. Resumindo, o Deus dessa pessoa se torna aquilo que mais o atrai. Isso é uma ilusão. O inimigo sempre, continuamente, nos dá ilusões. A glória deles está na sua infâmia. Você já viu alguém pegar e se vangloriar porque bebeu muito final de semana? Ah, eu bebi demais. Ah, no carnaval eu peguei todas. Ah, eu vou arrasar nesse carnaval, eu vou fazer isso, tal. Pessoas que se vangloriam da pecaminosidade. A sua glória está na sua infâmia. Olha só que distorção, que doença, que ilusão. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só se preocupam com as coisas terrenas. Então, eu coloco essa imagem em que a armadilha que o inimigo principalmente quer nos oferecer é essa, a armadilha da ilusão, de que você pode ser feliz longe da verdade. A armadilha da ilusão de que o casamento não é tão importante assim, então eu posso desfazer e casar de novo que está tudo bem. A armadilha da ilusão de que a igreja não é tão importante assim, então eu posso ficar sábado até tarde fazendo o que eu quiser pela rua, e domingo, se der, eu vou. A armadilha da ilusão de que eu tenho uma boa profissão, então, porque eu tenho uma boa profissão, eu sou um homem trabalhador, então eu vou para o céu. Isso é uma armadilha, isso é uma ilusão, não é verdade. O seu trabalho, o seu profissionalismo, a sua ética, você pode ser muito bom no que faz, correto, mas isso daí não compra, não paga a cruz de Jesus Cristo. A cruz não tem preço. Então só existe uma coisa que vai te levar para a salvação, se chama Jesus Cristo e sua cruz. Essa é a salvação, essa é a verdade. E quando nós nos deparamos com essas ilusões, tome cuidado, porque Satanás é o especialista das ilusões. Ele iludiu Adão e Eva, foram atrás de uma ilusão. Abraão caiu numa ilusão. O povo de Israel se iludiu com os ídolos e precisou ser deportado, ser exilado para aprender sobre isso. Quando lemos lá nos evangelhos, várias pessoas que caíram nas ilusões de Satanás. A história do filho pródigo é a história de alguém que foi iludido. Ah, agora eu vou receber a herança do meu pai e vou torrar tudo e vou viver uma vida ótima. Ilusão de Satanás. A verdade é só uma. Deus te ama, Deus te perdoa e é só nele que há felicidade permanente, duradoura por toda a eternidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E a verdade é ótima porque a verdade me dá tranquilidade. Porque a verdade me deixa seguro. Porque a verdade, ela me faz saber que sim, eu estou no caminho certo. As ilusões não. As ilusões só me levam a sofrer,
a tristeza e a dor. Nós terminamos então observando o Evangelho de João no capítulo 18, que o famosíssimo Pilatos, ele teve a oportunidade, João 17, 18, Evangelho de João, capítulo 18, versos 37 a 40. O Evangelho de João, capítulo 18, versículos 37 a 40. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? É impressionante como a palavra de Deus, eu posso vir pregar aqui, qualquer pessoa, qualquer pregador pode pregar todos os dias, enquanto existir mundo, a Bíblia sempre será moderníssima. A Bíblia sempre estará atualizadíssima. Qualquer filósofo, qualquer teólogo liberal que negue a inspiração plena das Escrituras, qualquer coisa, movimento político, qualquer um que negue a palavra de Deus, ele sempre será derrotado pela Bíblia que foi escrita há tantos séculos atrás, que foi completa o seu escrito há tantos séculos atrás. Muitos insistem, é um livro antigo, ultrapassado. Eu te digo hoje, nesse minuto, às 11h02 desse dia, o mundo fica inventando sua própria verdade. Cada um vai criando, é uma fábrica de verdades, de ilusões. Cada um vai criando a sua própria verdade. Do meu jeito é o certo, não é do meu jeito é o certo. Cada um vai criando a sua verdade. Mas Jesus é a verdade. Só Ele é a verdade. O mundo questiona o que é a verdade. E Pilatos lá atrás questionou o que é a verdade. E hoje eu te falo, só existe uma verdade. E eu tenho certeza absoluta que a verdade está na palavra de Deus. Nós temos certeza que a verdade está na palavra de Deus. Eu posso não ter todas as respostas para todas as perguntas sobre o mundo espiritual e sobre experiências mais estranhas, mais esquisitas, mais tenebrosas, sobre coisas que praticamente é inexplicável. A própria palavra de Deus diz que existem coisas que pertencem ao eterno, ao Senhor. Eu posso não ter todas as explicações, mas eu tenho certeza que só a Bíblia contém a verdade. Então, se algum dia alguém chegar para você, olha, eu tenho uma explicação sobre tal coisa espiritual, e você pensar assim, realmente na Bíblia não explica tal coisa espiritual, eu tenho uma explicação, você vai confiar nessa pessoa? Por que eu vou confiar em você? Eu confio só na Bíblia. Ah, mas a Bíblia não fala, então não tem problema, lá no céu eu descubro, mas eu só confio na palavra. Só ela é a verdade. E o que aconteceu com esse Pilatos? Ele ficou com medo de se entregar. Ele ficou com medo de perder a sua posição. A palavra nos mostra, no capítulo 19, versículo 8, que Pilatos ficou atemorizado com a declaração dos judeus, com as declarações de que ele era filho de Deus, as declarações de Jesus. Pilatos ficou impressionado com Jesus. No fim das contas, Pilatos queria sair fora daquilo ali. Ele queria dar um jeito de liberar Jesus e não ter nada a ver com aquela história. Jesus, com certeza, impactou. O versículo 8 do capítulo 19 diz assim: Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E o versículo 12 do capítulo 19 de João diz assim: a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Ele tentou, mas os judeus clamavam: se solta este, não és amigo do César. E o que o impediu então
de escolher a verdade. Temeu perder a sua posição, ilusão. A sua posição é ilusão, sua posição material, o que os outros pensam de você. Tantas pessoas se preocupam tanto com isso. O que vão pensar de mim? Desde que eles pensem que você é alguém que segue a Jesus, tudo bem. Não se preocupe com essas outras coisas, é passageira, é ilusão. Ele cedeu à pressão dos outros. Ilusão. Ilusão. O que os meus amigos vão pensar, o que a minha família vai pensar, o que a minha esposa, o que vão falar no trabalho, se eu decidir realmente seguir o cristianismo bíblico. Ilusão, pressão alheia, ilusão. E eu te pergunto, qual ilusão tem rondado a sua vida? Ilusões de uma vida melhor fora do casamento? Ilusões de uma vida melhor fora da igreja? Ilusões de que você é melhor do que os outros? Ilusão de que você é pior do que os outros? Tem isso também. Ilusões da internet, dos jogos, onde as pessoas passam horas e horas num mundo que não existe, de fantasia. Ilusões do YouTube, do Facebook. São essas ilusões que estão rondando a sua vida? Eu te convido a se entregar única e exclusivamente para a verdade. Porque só a verdade liberta. Só a verdade cura. Só a verdade restaura. A verdade te liberta. Eu fui libertado pela verdade. Você foi libertado pela verdade. Nós nascemos da verdade. O nosso DNA tem a verdade. Jesus nos comprou com o seu sangue. O seu sangue é a verdade. A realidade é Jesus e sua cruz. Essa é a realidade. Essa é a verdade. O resto é ilusão. O que você quer? A verdade da Bíblia, a libertação ou a ilusão? Escolha hoje a verdade de Deus. Escolha a libertação. Deus seja louvado.